É, bem esses textos aí, né? Então, na verdade, textos não, o texto, né? É o livro Anarcossindicalismo, Teoria e Prática, de Rudolf Rocker. São 5 capítulos e a gente vai fazer uma leitura de uma parte do quarto capítulo. É um livro muito interessante, ele vai falar sobre a história do anarcossindicalismo, especialmente com foco na Europa, obviamente, né? Porque é um autor europeu. Mas ele vai discutir a América do Sul, ele vai discutir Estados Unidos, ele vai discutir outras partes do mundo. Pra mim, tipo assim, não necessariamente outras partes do mundo total, né? Mas Europa e América do Sul e Estados Unidos. Basicamente é o que ele vai debater. O que já acho tá bem interessante também, né? Não só, mas ele vai falar da caminhada. Porque uma das coisas que a gente tem que entender sobre anarcossindicalismo é que não é escrito na pedra, sabe? Não é monolito. Então, existe uma ideia central, né? A gente vai debater essa ideia central hoje, né? Foi a parte do texto, na verdade, que é a ideia central, porque muito mais se falar para você o que é anarcossindicalismo, a gente é melhor, não só melhor, mas eu acho que é muito interessante, algo que muita gente não debate, que é como é que funciona. Porque, veja bem, é, se você já viu qualquer coisa sobre anarcossindicalismo, normalmente se fala muito da participação dos anarcossindicalistas, como foi importante, como o Bakunin, como a Revolução Espanhola, isso e aquilo, e não sei o que, mas como é que funciona, né? Apesar das críticas, por que teve tanto sucesso? Então, então essa é a ideia, a gente vai pegar esse texto, tá, que vai falar das ideias centrais, da organização, de como funciona o anarcossindicalismo, como eu disse, não só necessariamente o texto, mas fala um pouco sobre essa parte que descreve a estrutura. E a gente vai debater um pouquinho com esse texto, tá bom? Então, vamos nessa aqui. Eu estou no capítulo 4, tá? Eu acho que é o terceiro ou segundo parágrafo, mas como eu disse, eu vou deixar a tradução na descrição, sabe? E o livro também eu vou deixar na descrição, mas o livro está em inglês. Vamos lá. A sua organização, referente ao anarcossindicalismo, a sua organização assenta, pois, nos seguintes princípios. Os trabalhadores de cada localidade filiam-se nos sindicatos dos seus respectivos ofícios, estando estes sujeitos ao veto de nenhuma parte da centralidade, um Estado ou qualquer tipo de organização central, mas gozando de pleno direito de autodeterminação. Os sindicatos de uma cidade ou distrito rural se unem no chamado cartel trabalhista. Lembra desse nome? Cartel trabalhista. Os cartéis trabalhistas constituem os centros de propaganda e educação locais. Eles unem os trabalhadores como uma classe e impedem o surgimento de qualquer espírito de facção tacanho, ou seja, se tiver um sindicato, um grupo de trabalhadores que está começando a ficar um comportamento de querer explorar os outros, de querer se utilizar de qualquer vantagem que possa ter para poder explorar outras pessoas, né? Então, tipo assim, a ideia de um cartel de trabalhadores iria, dentro da sua organização, impedir que esse tipo de coisa aconteça. E a gente já vai chegar lá no porquê, tá? Em tempos de dificuldade trabalhista local, eles providenciam a cooperação solidária de todo o corpo de trabalho organizado no uso de todos os meios disponíveis nas circunstâncias. Todos os cartéis trabalhistas são agrupados por distritos e regiões para formar a Federação Nacional dos Cartéis Trabalhistas, que mantém a conexão permanente entre os órgãos locais, organiza o livre ajuste do trabalho produtivo dos membros das diferentes organizações em linhas cooperativas, proporciona a cooperação necessária no campo da educação, em que os cartéis mais fortes deverão vir em auxílio dos mais fracos e, em geral, apoiar os grupos locais com conselhos e orientações. Então, basicamente, o que ele está falando aqui é que a, a, uma das coisas essenciais, porque não adianta só um sindicato, né? Um sindicato ou um sindicato anarquista é interessante, importante, mas uma andorinha não faz chuva, né? Como diz o velho ditado. Então, seria dentro desses sindicatos organizados nesse cartel de trabalhadores que teria essa força para poder levar essa luta
a patamares mais interessantes, a patamares transformativos, a patamares revolucionários. Então, dentro dessa lógica, o que seria esse cartel? Então, vamos primeiro entender o que é um cartel, né? Um cartel, na verdade, inclusive, é ilegal na lei brasileira, tá? E as pessoas falam dos cartéis de drogas, né? As pessoas, e aí, se você entende alguma coisa de negócios aí, um cartel, ele é algo, seriam várias empresas que se juntam para poder controlar. Então, a ideia é mais ou menos o seguinte, né? Isso já aconteceu, inclusive, na história, com as empresas de lâmpada. Qualquer dia a gente fala sobre esse assunto. Imagine um monopólio. Né? Um monopólio é ruim porque se tem uma empresa que é responsável por algum produto importante no seu país, o que acontece? Ele pode botar o preço que quiser, pode se utilizar desse meio para fazer política. Então, o que é um cartel? Um cartel é como se não tivesse uma empresa, mas tivesse 3 ou 4 ou 5 empresas que se juntam para poder constituir um monopólio, ou seja, não deixa nenhuma concorrência, não deixa nenhuma outra empresa vir para concorrer, porque eles não concorrem entre eles. Eles concordam com a questão do preço. Na questão das empresas de lâmpadas que se juntaram para formar um cartel, programam sua obsolescência programada, né? Programam sua obsolescência programada. Mas é mais ou menos isso mesmo. E eles dominam o mercado. E qual é a ideia do cartel de trabalhadores? É mais ou menos a mesma, mas não seria algo negativo, né? Porque nesse caso aí é ruim para o consumidor, ruim para a sociedade, politicamente falando. No caso de uma organização que faz com que os trabalhadores juntos tenham a capacidade de organizar não só a produção, mas a distribuição e o gerenciamento, né? Através das instituições, ou seja, as instituições de sindicato, de trabalho, elas são as responsáveis por fazer, as que têm o único poder para poder fazer isso. É benefício para todas as pessoas, porque todas as pessoas trabalham, né, em prol da produção, distribuição e gerenciamento desses mesmos produtos. Ou seja, é a sociedade que constrói, é a sociedade que produz, gerenciando aquilo que ela produz por seu melhor proveito. Então é nessa ideia que existem os cartéis de trabalhadores. Continuando aqui no texto. Tal forma de organização não só dá aos trabalhadores todas as oportunidades de ação direta em suas lutas pelo pão de cada dia, mas também fornece as preliminares necessárias para realizar a reorganização da vida social em um plano socialista por suas próprias forças e sem intervenção estrangeira, em caso de crise revolucionária. Os anarcossindicalistas estão convencidos de que uma ordem econômica socialista não pode ser criada pelos decretos e estatutos de um governo, mas apenas pela colaboração solidária dos trabalhadores com mão ou sério, não, desculpa, é porque foi uma tradução aqui, né? Mas apenas pela colaboração solidária dos trabalhadores, seja pelo seu esforço físico ou seu esforço intelectual, em cada ramo especial da produção. Isto é, através da forma de gestão de todas as fábricas pelos próprios produtores, de tal forma que os grupos separados, fábricas e ramos da indústria, são membros independentes do organismo econômico geral. Eu gostaria até de chamar de interdependente, tá? Mas isso aí é uma coisa minha. E conduzem, de volta ao texto, e conduzem sistematicamente a produção e a distribuição dos produtos no interesse da comunidade com base em acordos mútuos livres. É a ideia de que melhor do que eu ter uma vantagenzinha pequena, que é aquela coisa que a gente estava falando de inibir certos comportamentos, né? A gente pode muito bem ganhar muito mais, mas muito mais, se a gente conseguir a gente conseguir acumular essas riquezas para o nosso próprio proveito. E o sindicato, o cartel dos trabalhadores e a aliança, uma federação de aliança industrial, que a gente já vai também falar um pouco sobre isso aqui, teria a capacidade de fazer isso sem a necessidade de um Estado e ser um intermediário de um partido, que aí também a gente vai falar um pouco aqui. Continuando no texto. Nesse caso, os cartéis de mão de obra se apropriariam do capital social existente em cada comunidade. Diga-se de passagem, se apropriam porque eles já são as pessoas que trabalham ali, tá? Então não é uma ordem de cima.
né, esse cartel, tipo assim, você trabalha ali, então você agora vai formar um cartel e vocês vão tomar conta dos meios de produção, de viver, do que você produz para poder fazer com que a sua parte da sociedade funcione. Continuando no texto. Nesse caso, e voltando, eu tive uma pequena dificuldade técnica, mas vamos terminar isso aqui hoje bem, tá? Então vamos lá, continuando, voltando aqui ao texto. Nesse caso, os cartéis de mão de obra se apropriaram do capital social existente em cada comunidade, determinariam as necessidades dos habitantes de seus distritos e organizariam o consumo local. Através da Agência de Federação Nacional dos Cartéis Trabalhistas, seria possível calcular as necessidades totais do país e ajustar o trabalho de produção de acordo. Por outro lado, seria a tarefa das alianças industriais, ou a Federação das Alianças Industriais, assumir o controle de todos os instrumentos de produção, máquinas, matérias-primas, meios de transporte e similares, e fornecer aos grupos produtores separados o que eles precisam. Então, tipo assim, e aí ele vai separar aqui quais são os três principais pontos do que foi debatido até agora. Então, número um, a organização das usinas, ou das plantas, né? A organização das usinas pelos próprios produtores e direção dos trabalhos por conselhos trabalhistas eleitos por eles. Organização da produção total do país pela Alianças Industrial e Agrícola. Organização do consumo pelos cartéis trabalhistas. Organização do consumo não é necessariamente só quanto você pode consumir, tá? Mas quanto é que tal coisa consome mensalmente e quanto que a gente precisa prover para poder esse consumo ser atendido, tá? Então, sabe, para ninguém não achar que né, fulano vai passar fome ou por aí vai. E outra coisa, ele fala aqui, olha, a ideia não o conselho, ele é deliberativo, tá? No anarcossindicalismo, a ordem não vem de cima, a ordem vem de baixo, é democrático, são os votos, ou seja, você precisa do conselho que está ali entendendo onde é que estão as falhas, onde é que estão os problemas, onde é que precisa enviar isso, e isso precisa ser, diga-se de passagem, público, né? De acesso público, todas essas coisas que estão sendo feitas. Então você tem o papel da mídia, você tem outros papéis de diversos grupos, de diversos tipos de trabalhadores que estão atuando nisso aí. Outra coisa também que é interessante observar é que a ideia do anarcossindicalismo ele funciona como se fosse uma grade, tá? Imagina só uma grade que se comunica entre os pontos. Muito mais do que não é que nem um Estado, ou como a gente vê hoje, né, o Estado e o mercado todos juntos, que funciona como uma pirâmide. Ele funcionaria dessa forma, né? Existe aqui o local, né? E nesse local, nesse distrito, nesse município, seja lá como a gente entender, cada local, como eu disse, anarcossindicalismo não foi escrito na pedra, então né, necessidades locais vão precisar de soluções locais. Então, a resolução desse local pode ser inclusive benefício ou problema para outro. Então, tipo assim, e aí você tem os princípios que atuam da ajuda mútua, da solidariedade, que vão atuar de como essa administração vai ter que ser realizada. Então esses são alguns dos exemplos assim que indicam, né, como é que o anarco, indica não, né, basicamente deixa muito claro como é que o anarcossindicalismo ele deve agir, ao menos em princípio. E não só isso, mas entenda, gente, esse é o tipo de organização que levou a Espanha à Revolução, né? Os sucessos da Espanha e de outros sucessos que há em outros lugares do mundo, inclusive no Brasil, até certa medida, se deu porque os trabalhadores estavam organizados nessa forma. E qual é a ideia da força revolucionária? Primeiro, a gente tem que entender que a revolução no anarquismo não necessariamente quer dizer que é só uma tomada do Estado. Tá? Uma revolução no anarquismo ele significa que muito provavelmente isso não vai acontecer do dia para noite, ou seja, a constante organização e a constante luta até que essa estrutura, já, digamos assim, sendo praticada pelos trabalhadores, é que vai assumir o papel do Estado. Tá? Então é através
do distrito, do município, organizado pelo cartel de trabalhadores, organizado pelo sindicato, ali na sua região, como isso aí se comunica, como isso vai acabar formando uma federação, e como essa federação vai acabar se tornando uma confederação, e como essa confederação se torna uma união. Tá? Então, tipo assim, ou uma internacional até, né? Até que se torne uma internacional, digamos assim. Então, nessa, né, é essa estrutura, é essa lógica, né? Que ela funciona de baixo para cima. Inclusive, a gente vai ter aqui um pouco a explicação do que é uma confederação democrática, que é o livro do Ocalan. Mas isso aí é um outro momento. Mas não se esqueça de se inscrever, dar seu like, por favor, compartilhe, ajude esse projeto, comente, tá entendendo? Toda ajuda é necessária. Mas voltando aqui ao texto. Ou seja, os sindicatos e a experiência de organização do trabalho, inclusive a educação é muito importante, mas essa experiência de luta, de estruturação, para poder enfrentar as forças capitalistas, a força do Estado, as forças basicamente opressoras, essa experiência dessa organização e dessa luta vai gerar ou vai impor, né, passar a impor essa estrutura, digamos assim, de grade sobre o Estado, e a partir disso a gente vai conseguir começar a gerenciar essa nova sociedade. E é isso mais ou menos que o anarcossindicalismo prega, que aí a partir dessa estrutura o que é que você tem? Ao invés de você ter o partido político, que é um intermediário entre a população e os movimentos para o gerenciamento público e as soluções que podem vir desse, o que ao invés de ter partido político, o que você teria era movimentos sociais. E isso é uma coisa que eu sempre gosto muito de falar sobre anarcossindicalismo, que muita gente faz assim, opa, mas como é, né? É um pouco do que a gente estava falando antes. Pô, mas como é que a gente vai conseguir resolver esses problemas? Como é que, se não tem um partido? É porque realmente o partido ele funciona como esse intermediário entre a ponta da pirâmide e quem está embaixo, por uma questão de administração política. Como a gente não tem um Estado, como a gente não funciona em pirâmide, como a gente funciona em grades, é a partir dos movimentos sociais que vão conseguir se comunicar entre essas diversas áreas, essas diversas administrações, é que vão lutar para que exista uma que exista ciência, né, desses problemas, que exista ciência dessas soluções, que é a partir dessa luta e dessa organização que esses problemas vão ser levantados, vão ser chegados à sociedade, como o ST, como o MTST, como o movimento negro, como o movimento LGBTQIA+. São movimentos como esses e vários outros que existem, né? Esses movimentos sociais que vão basicamente passar a atuar e quase que dominar a vida política de uma confederação, uma federação, uma união, ou até uma internacional anarcossindicalista. Tá? Então, tipo assim, essas organizações elas são as organizações locais que a gente estava escrevendo, do sindicato, do cartel, da aliança, né, de trabalhadores, mas quem vai resolver os problemas são os movimentos. Esses movimentos são muito importantes. E isso é um dos motivos pelos quais nós não. Tipo assim, você ter uma estrutura de cima para baixo engessa a sociedade em termos de o que pode ser feito para poder o melhoramento dessa própria sociedade acontecer. No momento que você tem uma estrutura que seja feita da forma como foi descrita, habilita com que os movimentos sociais, os vários movimentos sociais, eles atuem na formação da sociedade e até na mudança dessa sociedade, ou até na mudança de algumas partes dessa estrutura. E a gente vê em outros textos, como textos do Kropotkin, ou outros textos também, como o do Ocalan, né, da Confederação Democrática, outras leituras que são muito semelhantes em princípio, né, que funcionam logicamente de baixo para cima, democraticamente, sobre as soluções e as formas de gerenciar uma sociedade. Mas essas mudanças, ou seja, isso aqui, essa estrutura anarcossindicalista, ela não só seria a estrutura capaz de derrubar o Estado, uma revolução, mas de se
dá um início das mudanças sociais necessárias na sociedade. Então, por isso que o anarcossindicalismo funciona, por isso que o anarcossindicalismo cresce, por isso eu crescia, pelo menos na época, né? Porque necessitava das várias coisas que são anseios sociais para produzir o resultado esperado de uma luta, de uma revolução. E é dessa forma que eu acho que é muito interessante que as pessoas entendam um pouco mais, né, do funcionamento, pelo menos como eu disse, básico, é superficial, foi exposto de uma forma educacional, mas a gente também, qualquer dia desses, eu vou pegar um exemplo específico. Principalmente com a CNT, a gente vai entender como é que se deu isso aí na progressão histórica, tá? Não hoje. Hoje eu só quero que você entenda que é assim que o anarcossindicalismo funciona, que a partir dessa prática, né, a partir dessas ideias, que a CNT, né, que teve a Revolução Espanhola com os anarquistas, foi a partir disso que eles conseguiram se organizar de forma revolucionária. Foi a partir dessas práticas e ensinamentos que o Domingos Passos se tornou uma grande liderança na luta pela libertação, pela liberação, basicamente, dos trabalhadores de obra, né, no Rio de Janeiro e em São Paulo, a partir, né, da participação de greve geral de 17, de 22 e por aí vai. E eu acho que é muito importante que nós anarquistas, e que não for anarquista, mas esteja aqui só para se instruir, entenda pelo menos basicamente como é que isso funciona, e que isso dê interesse para você pesquisar mais sobre anarcossindicalismo, porque é algo que eu acho que é muitíssimo interessante. E o que você puder adicionar, por favor, adicione aí no comentário, tá bom? Por hoje é só. Aqui é o Acrata, o seu. o seu. A sua voz aqui hoje, né? A voz do programa aqui hoje. É o Acrata. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau.